A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou a Miriana Rezuski e venho aqui hoje falar um pouquinho da terceira aula do mês. Nós vamos falar um pouquinho de materiais flexibilizados, recursos com uma linguagem mais acessível para crianças que precisam dessa acessibilidade. Hoje, o tema da nossa aula é a vitória pela palavra de Deus. E o assunto que nós trataremos é vivendo pela fé em Jesus. Eu vou começar falando dos recursos. Eu sei que alguns irmãos têm um campo em casa, porque a gente já utilizou o campo em outras aulas. Normalmente, é bom que a gente reutilize alguns recursos, para que a gente possa aproveitar ao máximo esses materiais que são produzidos. Como nós vamos falar da semente, do grão de mostarda, eu vou utilizar um modelo de semente e eu posso utilizar o campo. E para trabalhar esta aula, utilizando esse campo, eu posso também aproveitar alguns recursos como a palavra, que foi um material feito de isopor com EVA. Sempre eu tenho um suporte aqui para facilitar a mobilidade desse recurso. Se eu não tiver esse recurso, irmãos, eu vou usar a própria palavra de Deus. Eu posso utilizar o coração cheio e vazio. Eu também tenho outro modelo de coração aqui, vazio e cheio, que eu posso reaproveitar. Esse coração foi feito com EVA e eu tenho aqui o canudinho, que é feito de papel reciclável. Eu posso usar plaquinhas, caso eu trabalhe com placas, eu tenha, porque elas também são reutilizáveis. Observem aqui que eu posso trocar o material disponibilizado no site da ICM, CIAS. Eu posso trocar aquele material utilizando aqui a fita dupla face. Aqui é uma plaquinha feita em feltro, também com canudinho de papelão. Eu posso utilizar a Bíblia, que foi feita de EVA. Nesse caso, eu utilizei aqui o papel cartão colorido, era o que eu tinha em casa. Os irmãos podem usar a cor que desejarem. Esse material ele pode ser substituído. Normalmente você vai colocar um durex aqui, para que ele possa ser reaproveitado quando o material novo for disponibilizado. E eu vou explicar para os irmãos por que é necessário eu utilizar, para quem precisa de uma linguagem mais acessível, o material disponibilizado para a classe de acessibilidade. Normalmente, quando o material vem para a aula da classe de crianças neurotípicas, daquelas que não precisam de um acesso mais facilitado da palavra de Deus, ele vem com informações descritivas a mais. Às vezes vai ter textos, poucos desenhos, ou vai ser uma quantidade maior de slide. E para a classe de acessibilidade, a gente reduz a quantidade de informações descritivas e a gente usa mais imagem e imagens mais diretivas. Por exemplo, a gente pode utilizar também muito os pictogramas, que são imagens que têm informações que eu quero que fique fixada na memória da criança. E aqui, vou dar um exemplo. Eu vou estar normalmente colocando o texto que eu vou ler e eu vou ler o texto com a classe. Mas o que está aqui, que eu quero que a criança observe mais, é a palavra. São crianças lendo a palavra. Então a imagem ela vai estar em destaque. Assim como aqui embaixo, os destaques é aquilo que eu quero que ela compreenda melhor. Por exemplo, eu quero que ela entenda que a palavra é a nossa vitória e que a palavra ela vai gerar a fé no nosso coração. E essa fé ela vai nos dar acesso à vida eterna, porque eu vou estar seguro no Senhor. Então, o pictograma ele vai auxiliar para que essa mensagem ela seja direta para a criança. Eu posso ter um recurso como um quadro magnético. Esse quadro eu já tinha, foi feito uma bolsinha para que eu pudesse transportar o material, normalmente que é o imã, que é com imã. Tá vendo? Os recursos que eu vou trabalhar com a criança durante a aula. E durante a aula, eu vou trazendo a informação utilizando esse material em tempo real. Por exemplo, eu vou falar do campo, eu tenho o campo aqui com imã. Eu vou falar aqui, da fé que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, que traz a vitória para o servo, e que vai nos conduzir à vida eterna. Nós teremos o coração cheio, tá vendo?
eu vou montando essa aula com a criança. E ao mesmo tempo, olha, eu posso trocar um recurso. Eu posso falar, ó, da semente que foi lançada na terra, ela se desenvolveu ali, deu uma árvore de grande porte que serviu de abrigo para as aves, que fizeram seus ninhos. Mas isso não foi bom. Isso foi algo ruim. E ao mesmo tempo eu vou contando a história e eu vou trocando o recurso com a criança. Eu posso utilizar recursos em 3D, 2D, que eu posso mobilizar com os alunos em algum momento da aula. E eu vou utilizar esse recurso no final da aula para mostrar aos irmãos como ele pode ser utilizado. Na aula de hoje, eu vou utilizar alguns recursos, né, mais feito em EVA, com sons, em 3D, 2D, assim como eu vou trabalhar com as plaquinhas. Então eu vou começar a nossa aula e eu vou mostrar para os irmãos como eu trabalhei com essas plaquinhas e com os recursos a mais ali. Voltando aqui, a nossa aula, o tema é a vitória pela palavra de Deus e o assunto é vivendo pela fé. Qual é o objetivo desta aula? O objetivo é ensinar que precisamos viver pela fé para alcançarmos o reino dos céus, para alcançar o céu. Todos os ensinos da palavra, eles nos traz o desejo do Senhor, que é nos fortalecer para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos viver um dia eternamente com o Senhor. E hoje nós vamos aprender mais uma parábola, mais uma história que o Senhor quer trazer para nos ensinar. O Senhor ensina por parábolas. E hoje nós vamos falar da parábola do grão de mostarda. Olha como esse grão é pequenininho. Todo mundo sabe o que é um grão? Um grão é uma semente. E a palavra diz que o grão de mostarda é uma das menores sementes. E o Senhor quis nos dar um ensinamento através dessa parábola, dessa história. O grão de mostarda, a palavra fala que ele, para nós, ele representa o reino dos céus, a fé. E esse grão, ele é tão pequenininho, olha, que ele cabe na minha mão, ele some na minha mão. A fé, ela é pequenininha, como esse grão, mas tem vida. É ela que nos prepara, ela que nos fortalece para que nós possamos viver a vida eterna. Então o Senhor quer que nós aprendamos hoje que, olha, a palavra, ela vai gerar a fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé, ela vai nos conduzir ao reino dos céus. A fé verdadeira é confiar, é obedecer a palavra de Deus. Olha aqui o grãozinho. E olha aqui o que ele faz no nosso coração. Ele faz com que a palavra ela fique guardada e nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus, porque ali há promessas do Senhor para a nossa vida. E como eu faço para poder compreender essa palavra, para poder aprender mais, para poder viver essa fé? Indo aos cultos, olha, lendo a palavra de Deus, ou pedindo papai e mamãe para ler, indo à escola bíblica para poder ouvir os ensinamentos. E aí o Senhor, ele vai nos preparando para morar com o Senhor na eternidade. A parábola conta que uma semente foi lançada na terra. E a terra fala também das coisas dessa vida. Quando foi lançada ali, ela cresceu, ela gerou uma árvore de grande porte, mas ali serviu de abrigo para as aves. Isso não foi bom. Isso não foi bom porque representa, olha, as coisas que o Senhor não se agrada. A mentira, o engano, as festas de Halloween, os programas que o Senhor não gosta que a gente acesse, porque não fala do Senhor. Traz sofrimento, traz angústia. E isso, ó, nós não vamos querer para nós. Nós não vamos acessar. Mesmo quando nós estamos, às vezes, tristes, né, doentes, ou alguma coisa vem para entristecer o nosso coração porque traz o engano, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, como o Senhor nos ensinou, a fé pequenininha, isso não vai entrar no nosso coração, porque o Senhor vai nos libertar, não vai permitir que no nosso coração entre coisas que não agradam a Deus. Nós, nesse mundo, nós estamos de passagem, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. Nós estudamos, nós brincamos, passeamos, olha,
mas fazemos tudo sempre lembrando que nós estamos nos preparando para morar com o Senhor na eternidade. Olha que interessante. Nós vivemos esse mundo, mas sempre buscando estar com o nosso coração cheio. O nosso coração com fé, para que nós um dia possamos morar na eternidade com o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer, olha que interessante, que o nosso coração ele esteja com a palavra guardada. Porque quando o Senhor voltar, olha o que vai acontecer. Ele vai voltar para nos buscar. E se nós estivermos com a fé para a vida eterna, olha aqui, nós vamos morar com o Senhor na glória. Se nós obedecermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus e seguirmos os princípios que o Senhor nos ensinou, quando Jesus voltar para buscar a igreja, olha só, mesmo todos aqueles que estiverem com o coração cheios, que estiver obedecendo à vontade do Senhor, a palavra do Senhor, eles subirão para morar com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. E quem não tiver com a palavra, com a fé que o Senhor plantou no nosso coração, colocou no nosso coração, vai ficar, porque está com a fé presa a coisa dessa vida. Irmãos, esses são os recursos que foram utilizados hoje. Nós podemos também, ao final, fazer uma dinâmica com as crianças. Por exemplo, nós trouxemos alguns assuntos falando da importância, de guardar a fé no nosso coração e da fé que vai nos levar para a vida eterna e do que nós precisamos fazer para que a cada dia essa fé ela seja abastecida. E aí nós podemos também utilizar, falar do louvor, da palavra, da oração e falar, a desobediência, a pirraça, o acesso às coisas que não agradam ao Senhor, o choro para ter aquilo que o Senhor não deseja para o nosso coração, aquilo que entra, que vai trazer angústia, são as coisas que nós devemos rejeitar. E aí nós podemos pedir que essa caixinha ela seja aproveitada como um coração cheio e que as crianças possam escolher aquilo que elas compreendem que vão trazer fé para o nosso coração. Nós podemos utilizar também as atividades disponibilizadas no site, que são mais acessíveis, numa linguagem mais acessível para as crianças. Ou uma massinha, para elas reproduzirem ao final o que elas entenderam, ou para elas reproduzirem ali um grãozinho de mostarda. Essas são as possibilidades que nós temos para a nossa aula dessa semana. A paz do Senhor Jesus.